Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Hora da Visita do Hospital São José. A gente vai trazer aqui várias informações, conteúdos importantes, relevantes, para que você fique sabendo sobre tudo o que acontece dentro de uma das maiores instituições de saúde de Santa Catarina. E hoje, nada mais, nada menos, uma convidada super muito especial, que eu posso dizer que é a dona desse podcast, tá? Eu confesso para vocês que ela que manda aqui. Então, a partir de agora e nos próximos meses, até quando a gente não sabe, mas assim, vai acontecer aí o podcast Hora da Visita do Hospital São José. Então, nesse primeiro episódio, a nossa convidada, como eu falei para vocês, é a dona desse podcast, né? A nossa diretora-geral, irmã Isolene Loff. Irmã, seja muito bem-vinda ao podcast Hora da Visita do Hospital São José. Muito obrigada, é um prazer poder fazer esse podcast, o primeiro, né? Então, obrigada também pelo convite. Irmã, eu acho que as pessoas ficam muito interessadas e curiosas, eu confesso, de saber como é que começa, né? Porque o Hospital São José, ele é cuidado, ele é administrado por religiosas, é uma congregação, a Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Conta um pouco pra gente, né? Quem é a irmã Isolene, como é que a senhora começou na vida religiosa e depois a senhora pode até continuar dizendo como é que chegou até o Hospital São José. A senhora é professora por formação? Conta um pouco da tua história pra gente, irmã. Então, eu entrei na congregação, na vida religiosa, em 1982, seja, no século passado, né? Mas eu trabalhei 30 anos na educação, né? Fui professora, fui diretora, e depois desses 30 anos, então, eu vim para o hospital, né? Totalmente diferente, legislação, tudo diferente. Tudo. Eu tive que aprender como se estivesse na Estudou primeira série. Para né? poder estar ali cuidando e Exatamente. administrando o hospital. Exatamente. Como foi a senhora, quando, nesse processo, né, irmã, que a senhora estava, a senhora falou em escolas, era tudo escolas da congregação, como é que foi esse processo da senhora? Então, tudo escolas da congregação, né? Quando eu entrei no Rio Grande do Sul, né? A minha primeira entrada, meu primeiro contato com a comunidade foi no Rio Grande do Sul, né? E aí teve a formação, né, para a vida religiosa, depois formação profissional, que foi os estudos, né? Pós-graduação e MBA e tudo mais, né? Então, depois de ter feito e ter experimentado toda a área da educação, né, aí eu vim para o Hospital São José em 2015, né, para o Centro de Ensino e Pesquisa. Sim, né? eu lembro. Então, eu vim para ali e quando cheguei ali, todo mundo dizia, porque é no ramo da educação, pode até ser o ramo da educação, mas a linguagem é saúde, diferente, né? Então, legislação diferente, tudo diferente, né? Hoje as pessoas, só para que elas entendam, o Hospital São José das Irmãs Escolares, né? A essência de vocês é a educação, né? Isso. Hoje, o hospital é a única entidade de saúde no mundo que a congregação, né, de vocês tem. É isso, né, irmã? Isso, é o único hospital que nós temos na congregação, é a Pupila dos Olhos, né? E assumimos em 1936, né, o hospital, e a história é bem interessante aqui, porque que nós temos o hospital. Conta um pouco para as pessoas entenderem por que vocês trouxeram essa ideia, esse cuidado com a saúde, né, para a sociedade, esse olhar diferente, né? Então, as irmãs chegaram no Brasil em 1935, vieram da Alemanha, né? E quando elas chegaram no Brasil, o bispo havia pedido outra congregação religiosa. E essas irmãs não vieram, chegaram as irmãs escolares de Nossa Senhora. E em 36, então, para elas poderem permanecer no Brasil, a condição foi saúde. Elas tinham que assumir o hospital, né? Elas vieram preparadas para a educação. Para ensinar, para abrir escola. Isso, e tanto é que algumas ficaram em Forquilinha, Sim, né? Existe uma escola de vocês lá em Forquilinha, né? Isso, e iniciamos lá, né? A obra no Brasil, né? E aí, em 36, as irmãs, corajosamente, elas assumiram o hospital, porque eu digo assim, foi coragem. Imagina, né? não tinha conhecimento na área da saúde, Não, né? Só na educação. Nada.
só na área da educação. E elas correram o risco, né? O hospital naquela época tinha 20 leitos, né? Que para o Sim, momento era grande sim. para a região, Pra, para o momento. naquela época, né? É, né? Então, elas permaneceram e assumiram. E por isso nós temos o único hospital, porque toda a área nossa é da Educação. educação. Mas, mesmo assim, nós temos a Escola Técnica de Enfermagem, ligada ao Sim. Hospital São Mais de José. 50 anos, né? Existe. Fez 50, eu acho, 50 anos há 2 anos atrás, ou 3 Aham. já, né? E temos também a residência médica, os Sim. estágios. Então, existe uma ligação Sim. com o ensino, com a Vocês que educação. quiseram manter essa essência, irmã, de não deixar a parte educacional, a parte da educação, o cuidado, né, de ensinar as pessoas, não quiseram tirar isso da essência de vocês para implantar também no hospital? Como é que foi esse processo? Então, também porque o carisma ele está relacionado à educação, né? Então, aí viram, mas nós temos uma frase que diz assim: somos educadoras em tudo que somos e fazemos, né? Aham. Então, ou seja, independe se você está numa sala de aula, se você está. Nós somos educadoras, por onde quer que passemos, essa é a nossa essência. Sim. E no hospital, hoje eu entendo e reconheço e luto muito, porque ali acontece a educação permanente constantemente, Sim. com os doentes, com acompanhantes, com colaboradores, médicos, né? Acontece muito Não da deixa de ser um educação. ensino para Não essas deixa. pessoas também, né? Exatamente. A gente já vai entrar um pouquinho para a parte mais prática, né? Aquilo que acontece dentro de um hospital, porque eu acho que as pessoas têm muito conhecimento, muito interesse, né? E Uhum. curiosidade para saber o que acontece dentro do hospital. Mas o que a gente vê, o que as pessoas percebem, né? Eu acho que toda a sociedade de Criciúma e toda a região. Hoje o Hospital São José atende 43 municípios, a área de abrangência dele. Isso é um contingente de quase 1 milhão de pessoas, né? Essa área de abrangência. Então, Isso. eu sempre falo que todo ano a população de Criciúma praticamente passa pelo hospital, né, irmã? Mas Exatamente. algo muito interessante, muito legal, e que a gente ouve muito das pessoas é que vocês não deixam de perder esse carisma, essa essência do cuidado, né, com as Uhum. pessoas. Vocês entendem que isso é importante, irmã? Porque a pessoa tá lá doente, tá lá precisando de ajuda, tá lá querendo que a saúde dela se restabeleça. E quando vem, daqui a pouco tem uma irmã passando, dando uma bênção, dando um carinho, uma palavra de apoio. Vocês sempre fazem isso? Tem isso como Uhum. rotina de vocês? Isso é rotina, né? Nós temos as irmãs, temos algumas que trabalham na área da saúde, né? Temos aquelas que visitam diariamente os doentes, né? Pela pastoral hospitalar, né? Aham. Que acompanham esses doentes, vão lá, uns querem conversar, outros uma oração, uma bênção, então isso faz parte, né? E tem muita gente que busca isso e procuram as irmãs também, né? Então, Sim. esse é o grande diferencial de ter um hospital que é gerenciado e é administrado não só pela administração, mas por congregações religiosas, né? Há um diferencial muito grande nesse sentido. As pessoas que estão lá, né? Eu tenho a alegria de estar lá com vocês há bastante tempo e a gente sente isso no dia a dia, na Uhum. rotina, a preocupação das pessoas com o próximo, o carinho que tem com as pessoas. E a senhora falou aí também, usou uma palavra aí que vou puxar o gancho para nossa continuarmos aqui a nossa conversa. A senhora falou sobre administrar uma entidade, né? Uhum. Hoje vocês têm mais de 1.500 colaboradores, acredito mais ou menos isso. É um contingente de 300 e tantos médicos. Uhum. Como é que é para vocês hoje? Eu estava lendo algum tempo atrás sobre que as administrações mais difíceis de se conduzir é de um hospital e de um Uhum. aeroporto, Uhum. né? Como é que é essa complexidade? Porque as pessoas, irmã, sinceramente, elas não têm ideia, porque elas utilizam os serviços. Então, elas vão Uhum. lá, estão doentes, tomam remédio, fazem uma cirurgia, ficam internadas. Como é que é? Explica para as pessoas um pouco da complexidade. Hoje são mais de 90 setores, é isso, né? 92 setores o hospital 92. tem, né? Olha. Realmente, tem que funcionar tudo muito bem, né? E mesmo assim, não quer dizer que não haja problemas Claro, com também e certeza. dificuldades. Aham. Temos sim. Nós temos quase, como você colocou, né? Quase 1.600 colaboradores, né? E um universo de 1.600, às vezes pode escapar alguma coisa Ah, que não faz parte da claro. nossa formação, né? E a gente sente por isso Ou também. novo, né? Que vocês também É, nunca tenham é, lidado. né? Então, as pessoas vão aprendendo também, né? E faz parte.
da nossa essência esse cuidado, né? Seja na saúde, seja onde quer que nós estejamos trabalhando, né? A nossa essência, né? E às vezes, eu tenho um dado interessante aqui, viu? Às vezes as pessoas avaliam o hospital, porque teve um colaborador que disse alguma Aham. coisa que não foi tão bom e Sim. avalia como se a responsabilidade, como se eu, como diretora, fosse a culpada disso, né? Sim. É interessante essa percepção que as pessoas têm, É. né? Por outro lado, as pessoas também não têm a noção, a ideia do que acontece dentro de um hospital. E eu digo isso aonde eu vou, né? Sim. Eu digo isso para gestores, eu digo isso para quem quer que seja, né? Uma coisa é a visão de fora do hospital, outra coisa é a Quem tá lá visão de dentro. dentro do É hospital, verdade, com né? certeza. É muito diferente da visão de fora. E só entende a dinâmica do hospital quem realmente Quem passa por fica lá dentro, dentro. né? É. E diariamente a gente estar atento para ver se tudo, essa máquina, que é uma engrenagem, está Sim. tudo funcionando, É. né? E aí eu sempre digo, não deixar faltar, por mais dificuldades que o Hospital São José, desde que nasceu, teve dificuldades, né? Mas nunca faltou nada para o paciente, É verdade. né? Apesar de que às vezes as pessoas julgam que não tem, É. né? Mas nunca faltou, nunca. Pode faltar outras coisas para nós, Sim. mas para o Nunca paciente faltou. nunca faltou. É interessante isso até que para que as pessoas tenham esse tipo de conhecimento, porque as pessoas vão ao hospital quando elas têm uma dor, estão Doentes, doentes, isso. né? Eu sempre falo que a única alegria que tem para ir no hospital é quando vai ganhar um filho. Porque, Uhum. né? E mesmo assim, tu sabe o risco que Que pode acontecer. Então, eu sei que, né, já tive meus filhos no Hospital São José e a gente assina um termo dizendo que Sim, tu tem uma probabilidade de tudo dar certo e uma probabilidade de dar errado. Então, tu sabe do risco, todo ser humano sabe disso quando entra no hospital. Mas quando tu entra lá dentro, a gente não sabe tudo o que acontece por trás. Então, assim, hoje a senhora acabou de falar, 92 setores que fazem os exatamente. bastidores, quem anda ali, né, para quem conhece ou quem vai estar nos ouvindo, que queira um dia fazer um tour lá dentro, a senhora autoriza e acompanha, né, irmã? Sim, com Porque, assim, certeza. daquela parte ali do refeitório, que é o miolo, digamos assim, do hospital, para trás é toda a parte logística do hospital, Isso. que existe manutenção, pintura, hidráulica, tudo funciona lá dentro. Então, as pessoas não sabem todo um contingente que existe para poder dar suporte a isso, né? E hoje, na percepção da senhora, a senhora chegou em 2015 aqui, Uhum. teve que aprender muita coisa, mas de tudo que a senhora viveu até então, até se tornar a diretora-geral da entidade, o que a senhora aprendeu nesse processo, assim? O que foi mais difícil ou o que a senhora imaginou assim, não, isso eu não acredito que existe no hospital? Como é que foi isso para a senhora? Olha, para mim, o mais difícil foi quando eu cheguei, foi essa mudança, que é uma mudança de paradigma, é sair Sim, daquilo que eu da estava zona de conforto, acostumado, né? né? Que estava tranquilo, eu dominava a legislação, ok, né? É chegar agora ali e aprender tudo de novo, né? E quando eu assumi a direção do hospital, eu disse assim, porque eu resisti um pouco, Ah, eu é? não, Não inicialmente, queria, irmã? não. Mas depois eu disse: quem se coloca no caminho e está disposto a aprender, né, vai, segue, porque a gente busca, a gente lê, a gente tem uma equipe, né? Tu não Sim, está sozinha, claro. E existe, como é né? Todo importante, um né? trabalho de equipe que acontece, né? Então isso é importante, isso dá suporte, isso vai dizendo, ó, por aqui, por ali, né? Se reflete junto. Então isso foi dando força também Sim, para poder continuar. Mas é um desafio, assim. Depois, outra coisa que no início me chocava, digo chocava, era ver tanto doente, né, tantas dentro de pessoas. um hospital. E quando tem um doente que está acamado, tem o doente que é o familiar que É fica doente verdade. junto, né? Sofre, né? E que às vezes não entende aquela condição do seu ente querido, né? Sim, Né? Eu já participei de situações em que o médico conversando com o paciente, com o familiar, e o familiar não entender o que o médico estava dizendo, né? Achar que não é isso, isso aí é para depois dizer assim, ai, deu certo, né? Não. sim. E tem que dizer, não, está falando, é isso mesmo,
né? Então, existe isso também, porque Claro. no momento que a gente tem um ente querido acamado ali, a gente não quer É que que ele a fique. minha dor vai ser sempre maior que a tua, né? É, Então, assim, eu quero exatamente. que resolva o meu problema. Quem tá lá Isso, doente pode ter 500, né? é Hoje, quantos leitos tem o hospital, irmã? 309, 309 contando com leito de UTI? Contando contando com com leito de UTI. que hoje eu acho que acredito que sejam 30, mais ou menos, né? 40 40 leitos leitos de de UTI. UTI. Então, é bastante. Então, 300 pessoas, a maioria das vezes está sempre lotado, Cheio. cheio, né, irmã? Uhum, uhum. Esse processo, até para que as pessoas entendam um pouco, que eu acho que há uma dúvida, né, na população em geral, não só pelo Hospital São José, mas nos hospitais como um todo. A gente trabalha hoje, todo mundo que bate na porta do hospital, o hospital é obrigado a atender. Como é que é esse processo, para que as pessoas entendam, irmã? Hoje já existe uma consciência, Kátia, de que o Hospital São José ele é alta complexidade, então está Tá. crescendo isso aí, né? Mas por muito tempo, até chegar a pandemia que mostrou isso também, que as pessoas Sim, não buscavam mais, não iam mais ao hospital com medo, né? sim. E isso também foi mostrando que quem vai para o Hospital São José é alta complexidade, né? Aham. Média complexidade, nós temos vários hospitais na região que podem atender também, né? Uhum. Então, dependendo da gravidade e tudo mais, né? E média complexidade hoje já pode ser colocado, transferido para o hospital de retaguarda da região também, Aham. né? Porque somos referência em alta complexidade, cardiologia, Sim, só vamos ortopedia, né? contextualizar para as pessoas o que que é alta complexidade, né, irmã? Hoje o hospital é alta complexidade em cardiologia, nefrologia, Neurologia, traumato e ortopedia, cardiologia, né? Não sei se já cardiologia, falamos, nefro, onco, tem né? transplante, Transplante. onco, Então, né? esses serviços que requerem mais tecnologia, E equipamentos mais de atenção mais também. atenção, né? Que é um cuidado maior. Então, hoje as pessoas elas chegam lá. Hum. Mas se é uma demanda, digamos assim, sei lá, um problema de estômago, um problema, elas podem procurar os postos de saúde. Após os exames, né? Porque Aham. geralmente quem É chega lá atendido. é atendido, Uhum. todos, né? São atendidos, né? E até porque às vezes alguém que vem com uma sintoma de dor de estômago pode Sim, ser outra coisa, claro, com né? certeza. Então tem isso também, né? Mas já existe essa consciência. E é aquela questão que tu falasse antes, né? Quando chega alguém no pronto-socorro, ele sempre é o pior do que aquele que já está ali, É. né? É sempre, né? E nós temos a classificação de risco, que é Sim, da do Ministério da Saúde, sim. né? Não é Que tem implantado as pela. Já cores, existe. né? Ele quer aquela E as cor verde, pessoas, azul, amarela, né? isso, e as Aham. pessoas às vezes não entendem que se eu tenho a cor azul, eu vou esperar. Se eu tenho a cor verde, eu vou esperar, porque existem outros que têm o amarelo, o vermelho, o amarelo passam na frente, porque é Claro, com mais certeza. grave, né? Que é a E aí, às prioridade. vezes, as pessoas elas não conseguem entender isso, que Sim. ela teve que esperar mais. Depois existe um outro dado interessante nessa espera, né? Que às vezes a gente ganha ouvidoria ou até e-mail, né, dizendo Aham. que esperou muito tempo. E você vai ver no sistema, às vezes a pessoa esperou 10 10 minutos, minutos. 15 É. minutos, Que né? não. Então não, porque o meu problema é É. maior que a do Sim. outro e às vezes não sabe que lá na sala de emergência Uhum. está havendo uma intercorrência, Claro. né? Que a equipe está mobilizada lá para tentar Aham. Conter ajudar. aquela É situação. isso, Porque, né, para que as pessoas possam entender, né, irmã, o hospital alta complexidade, atendimento de urgência e emergência são as prioridades do hospital. Então, quem exatamente. chega com traumatismo craniano, quem chega com AVC, quem chega com qualquer outro, né, um Acidente, acidente, um problema oncológico grave, passa na certamente frente. vai ter a vez, né, para ser atendido. E por isso que o hospital é alta complexidade, que atende todos esses problemas, digamos assim, mais Isso. graves, porque tem a tecnologia necessária, tem os médicos especialistas, né? E por Uhum, isso que isso. talvez a pessoa que esteja lá com uma dor de cabeça, que não é que não seja importante, mas a pessoa que chegou com esse problema mais grave vai ser atendida. A senhora tocou num ponto ali antes, que eu acho que foi algo que marcou muito e que a gente pode contextualizar para as pessoas, até para ver como foi a busca de vocês, eu acompanhei bastante isso, para ajudar as pessoas na época da pandemia, Uhum. né? Eu me recordo que quando teve o start ali da pandemia, vocês se anteciparam. Eu lembro que em dezembro do ano que antecedeu o lockdown, a pandemia,
vocês fizeram reuniões com todo o corpo, né, de colaboradores, médicos, enfim, para dizer, pode acontecer aqui. Então, a gente precisa se precaver. Foi um momento desafiador para vocês, né, irmã? Como é que vocês conseguiram administrar isso e como é que foi organizar todo esse processo? Porque era uma doença que ninguém sabia que estava acontecendo. O que ela ia trazer, né? De prejuízo, enfim, de dificuldade. Como é que foi, irmã? Então, quando começou pelo mundo, né, que tinha essa doença, a gente achava assim, não vai chegar no Brasil alguns, né? Tão longe, né? E na época eu lembro que eu disse assim, se chegar no Brasil nós vamos ter problema, né? E nós, em dezembro, sim, começamos a treinar os colaboradores, né, junto com a CCIH, que é o controle de infecção do hospital, hospitalar, né? E começamos a treinar, fazer em grupos de colaboradores, todos passaram por treinamento, né? Orientando e se viesse os cuidados todos que deveriam ter, né? E além disso também fomos já comprando equipamentos, né? EPIs também, insumos, né? Medicamentos especialmente, e a gente, assim, naquela ocasião, 3 meses, né? E quando chegou em março, que deu o lockdown, né? E começou a fechar, e depois, em maio, a gente já começou a ter os casos graves no hospital, né? A gente nunca faltou medicamento, nunca faltou, né? É verdade. Nunca faltou medicamento, nunca faltaram os EPIs, né? E um dado que é importante e também que fez pensar foi assim, porque todo mundo tinha medo de ir trabalhar na UTI na época, né? Verdade. Só que a UTI, todo mundo foi o local onde nós tivemos menos colaboradores com Covid. Por quê? Porque eles estavam muito bem cuidados e paramentados, né? Outros setores que trabalhavam também com Covid, né, internados que não necessitavam de UTI, também, né? Então, é um dado que chama a atenção, que trabalharam diretamente em setor fechado, que no caso da UTI, onde estavam os estados gravíssimos, né? E foi onde nós tivemos o número menor de infecção por Covid, né? Então, isso também mostrava que não é só no hospital que você pegava Covid, né? Claro, Se é que pegava, né? Sim. E algo muito interessante que eu lembro de vocês terem vivido nessa época foi que vocês tinham todos os dados, todas as informações em tempo real. Isso. Né? Eu lembro que na sala da senhora, dos outros diretores, tinha um monitor onde era alimentado, tipo assim, minuto a minuto, o que estava acontecendo. Quantos pacientes tinham na UTI, quantos pacientes precisavam de respirador, que tipo de medicamento faltava, quantos pacientes estavam saindo da UTI, se tinha ido a óbito ou não. Isso foi muito importante para que vocês pudessem tomar as providências que precisavam ser tomadas, né? Isso. Em março, a equipe TI, junto com o diretor técnico, o gerente de enfermagem, com o setor de compras, né, foi montado um painel para que a gente pudesse gerenciar em tempo real, caso, né? E foi muito importante. Então, diariamente, 8h30, a gente tinha a reunião da equipe. Era o comitê de crise criado dentro do hospital, né? Esse comitê se reunia todos os dias, 8h30. Então, a gente sabia quantos colaboradores tinham afastado, a gente sabia como é que estava o gráfico dos insumos, como é que estava o gráfico das UTIs, né? Como é que estavam as internações, né? A gente sabia tudo isso. Sabia até se o medicamento, o estoque baixando, né? E a gente ia atrás, porque no início você ainda conseguia comprar o medicamento, que ele não faltou, né? No mercado. Depois começou a faltar. E aí a gente começou também a mobilizar com o Estado, né? Então, nunca chegou a faltar medicamento. Quando chegava assim que faltava 2 dias, temos medicamento para 2 dias, chegava o medicamento, né? Então, a gente controlava muito bem. Foi Deus também, né, irmã? Porque, olha, foi um sufoco. E foi muito desafiador. Mais desafiador para mim, naquela época, que eu acho que eu vivi até hoje, foi esse período da pandemia, porque eu recém tinha assumido a direção do hospital. Né? Verdade. E por tudo que se via, né, no norte do país, os hospitais com pessoas morrendo na frente do hospital, né? E eu pensava assim, meu Deus, se chegar isso aqui, que encher esses corredores e não tiver mais lugar, o que nós vamos fazer? Né? E não tiver mais medicamento.
né? E nunca faltou, e nunca Graças a Deus, o hospital chegou a encher de faltar leito, né? A gente foi fechando os setores, né? Sim. Para Covid, só colocando gente de Covid e isolando, né? Foi as pessoas virem lá em casa, né? E pedir, porque o seu ente estava em algum outro hospital. Lá em casa que a senhora diz é o hospital, né? O hospital. Uhum. E as pessoas chegarem lá e pedir, pelo amor de Deus, por um leito de UTI. E já tinha 10 esperando UTI. Nossa. Né? A gente já tinha montado uma UTI, que foi outro dado importante, né? Nós montamos uma UTI na sala de emergência, que não foi colocado, que nós arcamos com toda a despesa. Né? O hospital. Ela não foi colocada à disposição, porque a gente sabia que dentro do hospital, de 100 internados, um percentual iria evoluir para a UTI. Então, a gente montou essa UTI, arcou com todas as despesas para que as pessoas tivessem, né? Foram 12 leitos na sala de emergência, né? Para UTI, com bancados médico... pelo próprio hospital. Bancados. Sem pedir recurso sem pedir, e diga-se de passagem, sem ter sido reconhecido por isso. Olha. Né? Diga-se de passagem. Abre o coração, irmã, agora. É hora de abrir o coração. Então, as pessoas, às vezes, elas dizem, né? O hospital, porque é isso, porque é aquilo. Foi feito muito, né? Quem arcou com essa despesa foi o Hospital São José. Sim, né? com certeza. Nenhum órgão público disse quanto custou isso aí, né? Aquilo que vocês fizeram. E certamente teve outras, né? Claro. Então, isso doía muito as pessoas chegarem lá e dizer, irmã, eu pago pela UTI. E dizer, nem particular tem vaga. Na hora da dor, não adianta, né? Eu sempre falo. Não tem vaga, nem no SUS, nem no particular, e as que nós temos, deixa onde está. Olha só, né? Que triste. Isso era dolorido, e tem que dizer. Não, sabe que até hoje eu falo, assim, da época da Covid, assim, e me dá parece que vai faltar o ar, assim, porque eu lembro que era muito triste. Eu lembro dessa situação de vocês falando, não tem. Eu lembro uma vez eu cheguei na sala da senhora, a senhora falando, mas não tem leito, não tem, a gente não tem condições, eu não tenho ninguém. E eu lembro, não sei se a senhora vai lembrar desse dia, mas eles mandavam sempre o número de pessoas que estavam aguardando leito de UTI, e teve um dia que tinha 15 pessoas esperando leito de UTI. E assim, era o amor de alguém, era o pai de alguém, a família de alguém, né? Foi bem desafiador. E a senhora falou ali das dificuldades, o que vocês bancaram, enfim. E muita gente, agora eu acho que, né, aqui a gente pode falar sobre isso. Muita gente fica perguntando sobre o Hospital São José consegue fazer isso, mas não consegue fazer aquilo financeiramente falando, né? Explica um pouco para as pessoas, irmãs, como é que essa parte administrativa... A irmã Terezinha fugiu hoje, né? Mas ela vai estar no próximo episódio, no 2 aqui já está escalada. Mas para a gente falar essa parte financeira... na pandemia, vocês sentiram muito, porque os medicamentos subiram. Hoje ainda sentimos, né? Consequência. Então, assim, como é que essa parte administrativa, financeira... O Hospital São José é um hospital filantrópico, mas ele é das irmãs. Isso, ele é de vocês, então ele é um hospital que tem dono. Isso. Né? Ele é privado, mas de caráter filantrópico. Isso. Como é que é esse recurso? Como é que vem? Para que as pessoas entendam, irmã, esclarece de uma vez por todas aqui na mesa, como é que é isso? Então... o hospital, sendo filantrópico, ele é filantrópico porque ele presta um serviço para o SUS, né? Sim. Ou seja, nós temos um contrato, convênio, né? Nós temos um contrato, para você entender, quando a gente fala que o Hospital São José, ele passa por dificuldades financeiras, e ele passa mesmo, né? Sim. Se pensar lá atrás, eu só gostaria de voltar ali na Covid, né? Claro. Nós tivemos muitas empresas que doaram, e por isso também contribuiu para que a gente pudesse comprar os medicamentos que todo mundo sabe que foram no teto, né? Sim, nas alturas. Nossa. Né? Os preços subiram e até hoje não baixaram. Tem medicamento que não baixou, né? Que segue em alta. Então, às vezes, eu digo assim, quando eu dou entrevista, eu digo assim, alguém dizer, porque o Hospital São José tem muito dinheiro, nós temos o nosso contrato, ele foi assinado em 2017, ele nunca foi reajustado. O contrato do São José é de 8 milhões. Sim. Com os órgãos públicos. Temos, sim, quando ganhamos uma emenda parlamentar de 500 mil, de 1 milhão, e as pessoas dizem, mas o hospital ganhou 1 milhão. 1
1 milhão para mim e para ti, eu garanto que a gente não ia mais trabalhar, né? Não. Mas para o Hospital São José, o Universo Medicamento, isso talvez dê para 3, 4 dias comprar medicamento. As né? pessoas não entendem esse processo, Não né? entendem. Só que todo mundo entende que a carne subiu, que a energia subiu, que a água subiu, que as compras subiram, né? Com E certeza. aqui na farmácia, quando eu vou na farmácia, eu sei que subiu. O hospital também, a saúde é cara. Não, né? e sem contar, né, irmã, que assim, ó, toda a tecnologia investida, né, recentemente o hospital adquiriu uma nova ressonância Isso, magnética, um novo tomógrafo, tudo de altíssima qualidade, isso, com alta tecnologia, e tudo isso também tem um valor, tudo para oferecer para a população aquilo que é de isso. melhor, porque essa é a preocupação de vocês, né? Isso. Então, dentro desse processo, né, a gente, né, ter um contrato que foi feito em 2017 e que não foi atualizado mais, nós estamos em 2023, Sim. né? E eu digo nas entrevistas, eu digo e reforço aqui, né? É negar que houve inflação no país, né? Sim. Então, os gestores terem essa dificuldade de entender, às vezes me faz pensar, né? Sim. Então, e as pessoas também. Tem gente que 8 milhões para pessoa física é muito. É bastante. Né? Agora, para um hospital que tem 1.600 colaboradores, que tem 300 leitos ocupados, medicamentos altíssimos, preço, né? Às vezes eu posso tomar uma dipirona, mas tu vais tomar um remédio que de repente que tu precisa, custa 30, 80, 100 mil reais. Eu lembro, a minha mãe teve câncer há uns 11 anos atrás, eu lembro que depois vem do SUS uma cartinha dizendo quanto que a minha mãe gastou no hospital, pelo SUS, o SUS manda, porque ela fez o tratamento ali no Hospital São José. E eu lembro que veio essa cartinha como se fosse um extrato daquilo que ela tinha sido 380 mil reais. O tratamento dela que foi, tipo, sei lá, 5 meses. Tá bem, graças a Deus, foi super bem atendida. Ela foi atendida pelo SUS, né? 380 mil reais o tratamento dela. Então, assim, um paciente. Olha quanto custou um paciente. Tipo assim, a medicação que ela tomava devia ser caríssima, né? Todo o processo que fazia ali, os exames, tudo. Então, assim, é algo muito, muito significativo que todo esse processo logístico, administrativo, bem, por isso que é uma das administrações mais difíceis de se fazer, né? Sabe, Kátia, eu fiquei pensando a comparação com o avião. Quando você embarca num avião, você não tem 100% certeza que vai chegar no outro lado. É verdade. Não é? Você fica a Não, viagem toda torcendo que chegue e quando chega diz, ai, cheguei. Não é? Você entra no hospital, né, com o seu ente, quando a gente falava antes, né, você não tem 100% de certeza. Né? Então, assina termos, tem os termos de consentimento, termos de esclarecimento, tem tudo isso. E às vezes as pessoas não leem, né, para saber. Pode estar 100% certo, mas pode ter aquele 1% que a pessoa não responda aquilo. Então, é um desafio. Claro. E é interessante do hospital, assim, o que eu vejo, que a gente percebe, é assim, sabe, o comprometimento de estar fazendo sempre o melhor. Às vezes eu vejo umas atitudes lá dentro, assim, do pessoal da enfermagem, parte médica, assim, o cuidado e o carinho que tem, porque, assim, eu quero que a pessoa fique bem. Eu quero que a pessoa... É bem como a senhora falou ali no começo, só quem tá lá dentro para viver tudo aquilo. Eu vejo, assim, ó, o preparo da comida. Hoje o Hospital São José é o maior restaurante da cidade, porque atende os 1.600 colaboradores, mais médico, né? É um restaurante gigantesco. E os doentes. E os doentes, além de todo mundo. O cuidado com o preparo da carne, o cuidado com o preparo das frutas, o que é oferecido, a qualidade do ar que vocês toda a vida estão sempre... Sabe? É avaliado. Meu Deus, é muita coisa para se preocupar para que aquele lugar fique funcionando da melhor forma possível. E assim, só estando lá... Acho que a gente tem que fazer um tour, irmã, com as pessoas da cidade para elas verem lá dentro, porque é uma cidade, eu sempre falo, que é uma cidade lá dentro. Tudo funciona lá dentro. Tem, eu acho que, sei lá, 1, 2 serviços terceirizados e olhe lá. A roupa é feita lá dentro. Conta um pouco para as pessoas como é que é, irmão, o funcionamento de tudo lá do Hospital São José. Então, nós temos a confecção, né? Onde a gente confecciona tudo de roupa que usa dentro do hospital, né? É confeccionado hoje. Então, nós temos a lavanderia,
né? Que chega, não é lavado fora, é lavado não ali é dentro? lavado fora, tudo dentro, e tudo passa, a vigilância passa seguidamente, né? Para ver se a gente está fazendo tudo de acordo com as normas, né? E tudo é feito, né? Nós somos um dos hospitais, talvez, eu diria assim, que mais é auditado, É né? verdade, sempre tem gente ali, né? Sempre tem gente auditando o hospital, né? E, e graças a Deus a gente sempre está de acordo com as normas, Sim, né? Não temos nada assim que estamos devendo. Não, sim, nesse sentido, não. E outra coisa também, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Que aquele médico, aquele enfermeiro, aquele técnico faz de tudo pelo paciente que está aí. E ele sente também quando o paciente não consegue sair, sim, principalmente quando claro. são pacientes que ficam muito tempo lá, né? Sim, Porque cria uma relação com o profissional da saúde. E isso às vezes nem sempre é entendido. aham, Outra coisa que às vezes não é compreendido pelas famílias, né? O médico passa o relatório para o acompanhante que está ali, né? Às vezes é um cuidador, é. às vezes é um filho, às vezes é uma nora, às vezes é um genro. E nem sempre o que a gente percebe, essa informação chega aos Não demais saber passar da forma familiares, como né? deveria, né? Não é passado da forma como deveria, né? E aí, porque ninguém passa nada, porque ninguém diz nada. Aí você vai olhar, vai ver, mas tem o familiar que recebeu, tem o Sim, cuidador que recebeu a informação, só que não foi passado adequadamente ou não foi passado para o sim, familiar, né? aham. Porque se registram esses Claro. dados também, né? Mas a gente falando de todo esse cuidado, né, irmã, de toda essa preocupação, de toda essa logística que existe, isso fez com que o hospital fosse reconhecido pelo um órgão muito importante, né, Uhum, nacionalmente. Hoje o uhum. hospital tem o selo máximo de acreditação hospitalar, Isso, que é mais ou menos a ISO aí das indústrias, isso. né, por exercer realmente um trabalho de qualidade em todos os aspectos, né? Como é que É. foi para vocês esse trabalho e receber esse reconhecimento? Então, nós iniciamos esse processo, foi iniciado lá atrás, eu não era nem da direção, né? Mas é um processo árduo, né? Porque no início você imagina uma instituição que esse ano vai fazer 87 anos, né? 87, é. E foi construído dentro de uma época, dentro das normas daquela época, e você tem que fazer toda uma readequação também, né? Sim. E foi um processo árduo para todos, né? Porque Uhum. todo mundo teve que aprender, todo mundo teve que estudar, todo mundo Sim. teve que, né? Mas foi muito gratificante quando você chega, né? Que a gente já está há 3 anos com ONA nível 3, né? Que é o Aham. O máximo máximo dentro de nível reconhecimento em nacional. qualidade no E atendimento, isso em né? qualidade no atendimento, nos serviços prestados e não só na área, né, da assistência, porque Assistência. são os serviços de apoio, todos são avaliados, Administrativo, né? tudo, né? Todos são avaliados, né? Então, isso é gratificante para a gente também, né? Foi um processo árduo, ele continua sendo, sim, continua, porque a gente tem que fazer e manter e Aham. fazer todo dia de novo o melhor que a gente pode. E a gente sabe fazer bem, e eu digo isso Claro. aos colaboradores, né? Hoje esse reconhecimento, ele fala que o Hospital São José tem qualidade nos serviços que presta para a sociedade. É isso. Isso, né? Também tivemos o ano passado, né, Kátia, a avaliação, né, que em 2017, né, que também qualifica o hospital, né, pelo Ministério da Saúde e o Tribunal de Contas Ah, é da União, verdade. né, Muito que em importante. 2017 o Banco Mundial ele fez um estudo com as instituições, né, e viu que muito dinheiro público era desperdiçado na saúde no Brasil, né? Então, o Ministério da Saúde, junto com o Tribunal de Contas da União, eles estão fazendo estudos e avaliando isso, né? E em Santa Catarina não foi diferente, né? Santa Catarina, o Ministério da Saúde e o Tribunal de Contas da União, eles optaram pela eficiência e não pela ineficiência. Avaliar sobre a E eficiência. isso, a avaliação da eficiência Aham. na gestão e eficiência no giro de leitos, que foram os dois grandes eixos que foram avaliados, né? Aham. E em outros estados foi pela ineficiência, e aqui pela eficiência. Então, dentro dos 187 hospitais, né, No filantrópicos, Brasil. não, os Santa Santa Catarina, Catarina. hospitais filantrópicos, né, porque no Brasil tem mais de 3.000, Ah, tá. né?
Santa Catarina, então, chegaram a 7 hospitais que tinham essa eficiência, que tinham que ter pelo menos 50, acima de 50%, ou pelo menos 50% de eficiência, né? E aí, dentro dos 7 hospitais, o Hospital São José estava, né? Desses 7, ficaram 3 hospitais. Desses 3 hospitais, então, foi feito toda uma, né, a gente pode dizer assim, uma triagem em tudo, né? A gente teve entrevista, a gente teve que mandar muito material, e quando a gente mandava o material, a gente não tinha muito tempo. Para eles avaliarem o que era gasto com dinheiro enviado pelo governo, que o no caso, Hospital era São isso? José tinha uma eficiência acima de 70%. Olha. Não quer dizer que os 30%, isso é claro no relatório, seja ineficiência. Sim. Né? E o Hospital São José, então, foi o... Depois dos 3, depois de mandar muito material, e a gente ganhava assim, de terça para sexta, tinha que mandar o material, tudo que tinha. Que eles foram pedindo sobre, né, da gestão, planejamento estratégico, assistência, tudo que se referia à assistência nós enviamos, e graças a Deus nós temos tudo informatizado, né? Então isso ajudou muito, né? Só que a gente tinha que ir juntando tudo o que eles pediam enviar. Depois disso tudo, de muitas entrevistas e muito material enviado, aí ficou só o Hospital São José, dos 3, para visita em loco. Então, nós tivemos 5 dias dentro do hospital, auditores do Ministério da Saúde. Então, tudo eles avaliaram, né? Porque a gente tem protocolos que são, né, de AVC, de IAM, de sepse, né? São protocolos que são gerenciados em tempo real. Sim. Para avaliar o que está acontecendo no hospital, Isso, como porque tá sendo tem feito. tempo, né? Mas isso o doutor Rafael vai explicar Com certeza na próxima. Isso. Né? Então, isso eles testaram também, sem os colaboradores saberem que era alguém do Ministério da Saúde que estava ali. Que chegou, se colocou como paciente com ameaça de AVC para testar o protocolo. Né? É aí que valida mesmo a qualidade do serviço que é oferecido. Então, né? Porque é um tempo, é tantos minutos para isso, tantos minutos para aquilo, e foi validado pelo Ministério da Saúde, né, e o Tribunal de Contas da União, sendo que o Hospital São José foi o melhor, né, de Santa Catarina, que vai servir de modelo para os demais hospitais na área de gestão e giro de leitos. Nossa. Né? E eles colocaram também no relatório, né, isso está no relatório, que ele poderá também servir de modelo para o Brasil. Né? Nessa questão da eficiência. Né? E também, Kátia, outra coisa, um dado interessante, né? Eles também perceberam, também vamos ver o que vai vir com isso, né? Também perceberam que o Hospital São José, pela qualidade, pela eficiência, ele não é reconhecido. Quem sabe? Né? Ele não recebe valores como deveria. Né? Então, isso aparece no relatório. Hoje, qual o número de pessoas, qual é a quantidade, irmã, número de pessoas que são atendidas por ano, dos, sei lá, 180 mil do Hospital São José? Isso com tudo, né? Isso. Entrando pronto-socorro, cirurgia, tudo. O ano passado, 2022, foram 216 mil pessoas que foram atendidas durante o ano. População de Criciúma praticamente toda passa pela cidade. Isso vocês atendem em toda a região, né? Irmã Rec, a MESC, a Murel. A Murel também chega a atender alguma coisa, né? Na parte de alta complexidade. Tem né? também. E, irmã, eu acho que um assunto que é bem importante, que eu acho que traz aí uma curiosidade bem significativa para a população, para todo mundo, né? Que conhece o trabalho que vocês desenvolvem. É aquela imponência toda que está sendo levantada ali do lado. Agora, saiu uma partezinha ali do lado, para quem passa ali pela rua Júlio Gaidzinski, aqui em Criciúma, né? Consegue ver um prédio novo, super moderno, né? Agora dá para ver que uma parte de proteção ali que eles tiraram, acredito que seja para ver como é que tá ficando, tá surgindo ali 9 andares. Conta um pouco para as pessoas o que vem por aí. Eu sei que é um sonho, né, de vocês essa ampliação. O Hospital São José hoje, com a ampliação desse prédio, se torna o maior hospital em metragem quadrada de Santa Catarina, né? Acredito que vai aumentar esse 200 e tantos mil pacientes atendidos, né, irmã?
O que é esse prédio? Como é que ele vai funcionar? O que vocês pretendem? O que vocês almejam, né, com a construção desse novo prédio? Então, como a gente é um prédio, como você colocou, ele foi projetado e sonhado já faz algum tempo, né? E agora, então, está sendo executado e a gente espera que até o início do ano que vem a gente possa já colocar em funcionamento Olha, que 4 legal. andares, né? Ele é para atendimento a convênios e particulares, né? Mas ele terá 2 andares também de quimioterapia. Quimioterapia, onde está hoje, já não, o espaço está ficando pequeno, Infelizmente, né? infelizmente. É uma doença que também, infelizmente, na região ela cresce a 7, 8% Sim, anual, é alto, bem né? alto. Mas o que a gente quer com esse prédio, né? Esse prédio é para dar também sustentabilidade para a gente poder, aquilo que entrar ali, poder também sustentar, porque é hoje o que a gente faz com os convênios e particulares que a gente tem para cobrir os custos do SUS, Aham. né? Que o contrato de 8 milhões não cobre, Sim. né? Então, esse prédio é para ajudar na sustentabilidade, né? Para convênios e particulares. Como nós temos o Saúde São José, né? Nosso plano de E, saúde, e né? isso que é o nosso plano de saúde, né? Ele hoje necessita também, a gente sabe o que nas avaliações aparece, né? Sim. Que as pessoas elas querem um espaço delas, convênio e particular, né? Aham. São os diferentes convênios que a gente atende, além do Saúde São José, tem outros Quase todos, convênios. né? O Hospital São José tem só entrar no site lá que vê a parte de Isso, convênios. né? E as pessoas avaliam isso, né? Então, esse prédio é para atender convênios e particulares, terá aqueles 2 andares que serão para quimioterapia, que vai atender SUS também, né? Sim. Mas e é uma necessidade para o hospital hoje, né? Porque a gente hoje, eu vou dizer para ti, nós temos um déficit no SUS de 4 milhões Aham. mês, Sim. né? Então, as pessoas às vezes dizem, mas como que diz que tem 4 milhões mês e quando fecha o ano, dá 12, 13, né? Não. É que o convênio particular ele ajuda a cobrir a parte de Sim. despesa do hospital, Sim. deixando bem claro isto, né? E até para ficar claro, né, irmã, a essência de vocês começaram o trabalho de vocês atendendo as pessoas que necessitavam. E vocês não têm esse intuito de parar, né? Não. Mas vocês precisam sustentar e trazer, né, esse recurso para dentro do hospital para continuar cuidando e auxiliando. Muitos hospitais no Brasil fazem isso, né? A gente sabe aí de outros hospitais, Albert Einstein, enfim, outros hospitais que também têm essa parte filantrópica. E por isso precisam ter outros recursos, né, vindos. E uma coisa muito interessante que eu acho importante as pessoas também saberem, irmã, é que buscando toda essa necessidade de melhoria, ampliação, readequação, novos equipamentos, porque hoje, eu confesso, eu já fui em outros hospitais, não muitos no Brasil, mas eu já fui em outros, assim, e quando a gente chega, por exemplo, no nosso centro cirúrgico do hospital, é algo, é uma coisa assim, parece que é filme. De tão tecnológico, de tão bonito, de tão... Tem equipamento lá que eu nem sei como é que funciona. Eu não sou médica, né? Mas, enfim, não sei nem como é que eles conseguem mexer naqueles equipamentos. A gente tem um microscópio altamente tecnológico, a gente tem um neuronavegador, Isso. tem a nova ressonância magnética, que tudo serve para... Então, assim, a tecnologia lá dentro, só que para também ajudar nesse processo, vocês foram em busca de outras maneiras para poder viabilizar a compra disso e né, trazer novas tecnologias para isso com a captação de recursos, né? Que é um setor muito importante que hoje auxilia muito no processo, né, irmã? Isso. Eu vou responder primeiro uma e depois vou entrar na captação de recursos, né? Se as pessoas em outros lugares, que eu já morei também e visitei hospitais, porque mesmo você estando fora, chega um dado momento que você busca também e precisa ser atendida, né? E também passei por outros hospitais, né? Há uma consciência da população, de quem tem convênio e particular, ele está colaborando com aqueles que não têm essa condição. Com certeza. Essa é a consciência que eu deveria ter sendo
alguém que vai pagar uma consulta, que vai pagar um procedimento dentro de um hospital que atende SUS, ele está colaborando com aquele que menos pode. Todo ser humano devia pensar assim, né, irmã, na Né? verdade. É a consciência, né? E da mesma forma é quem tem convênio, porque o outro não tem. O SUS é um convênio, é um dos melhores convênios no mundo hoje. Porém, ele pode ser o melhor e na pandemia muita Viu-se que gente, era. né, viu-se que era. Porém, ele, em termos de valores, ele não é reconhecido dessa forma, Sim. né? Ou talvez para interesses, né? Não entro no mérito da questão, né? Então, essa é eu saber que se eu pagar uma consulta no hospital, se eu estou internado particular, eu estou ajudando alguém. Eu posso, Claro. o outro não pode, mas eu estou Sim. contribuindo para Sim. ajudar nos custos do SUS, daquele que, né? Entendi. E aí a gente começa a pensar que o mundo pode ser diferente. Com né? certeza. E a questão, a outra é da captação de recursos. Sim, nós temos o setor de captação de recursos, né? Que fazem projetos, muitas empresas da região participam, e inclusive de outros estados participam nesses projetos do PRONON. O PRONON, que é o programa oncológico, né, que a gente adquire muito para instrumentos, para a área da oncologia também, né, equipamentos e instrumentais, né? Sim. Para a área oncológica, para a área, tem o PRONAS, que é também dos deficientes, dos especiais, né, que né, acidentados com... É um dinheiro que vem por Isso. esses projetos, mas que ele já é destinado para uma finalidade, né, irmã? Isso. Por exemplo, a ressonância magnética, né? Muitas empresas participaram através do projeto do PRONON, né, do lucro real, né, Sim. descontando no imposto de renda, né? Muitas empresas que contribuíram até hoje, e graças a isso é que o Hospital São José pode estar inovando o parque tecnológico, e é um dos mais modernos na região sul, né, e quem sabe do estado. Né? E aí esse setor, então, ele capta isso, mas é para essa finalidade. Não pode ser usado Quando eu outra anunciei coisa, né? isso, exatamente, a ressonância magnética, tivemos a inauguração há 15 dias atrás, né? A gente falou, foi mais de 8 milhões e 500 mil. Olha o dinheiro que o hospital ganhou. Não, foi direto para esse equipamento. Eu não posso tirar nenhum centavo dali para dizer que faltou um centavo para esse medicamento. Não, eu não posso tirar. Sim. Ele é carimbado, é verba carimbada. Da mesma forma, para que as pessoas entendam, a emenda parlamentar. Se a emenda parlamentar, o deputado, ele consegue uma emenda para o hospital e ele dá, é para aquele equipamento, ou para aquele custeio. Sim. É para aquilo. Sim, específico. Eu não posso usar para pagar funcionários. Claro. Eu não posso pagar médicos. Eu não posso, dependendo, pagar medicamentos. Se foi para o equipamento, é específico, é verba carimbada. Toda verba carimbada, ela vai para aquele fim. E de todas as verbas e emendas, nós prestamos contas, né? Publicamos. E as pessoas, às vezes, não visitam o site do Hospital São José. Tem lá no cantinho direito, lá o portal Transparência, e pode ver tudo que é feito com recurso, tudo que é feito com recurso. Nós temos o balancete, que é publicado, né, de cada ano, é colocado no site, onde as pessoas podem ver o que o hospital... a prestação de contas do hospital. Ô, irmã, a gente falou aqui de muitos aspectos, muitos assuntos, né? E a gente falou sobre a tecnologia que existe, que é sempre uma preocupação muito grande de vocês para que vocês estejam oferecendo o melhor para os pacientes, porque muda a cada momento, então vocês precisam estar se adequando a isso. Nós falamos da qualidade, né, profissional que existe, da preocupação que existe, da capacitação desses profissionais, dos serviços que são oferecidos. Hoje o Hospital São José é completo, né? Até o slogan de vocês é completo, inovador, para acolher as pessoas. Vocês têm essa preocupação do acolhimento, de estar sempre preocupada, vocês, irmãs, estão sempre preocupada com o paciente, trazendo médicos qualificados, enfim, essa essência da parte da educação, que vocês também têm, da essência de vocês, das irmãs escolares, né? A gente falou sobre
da logística que existe, porque tudo funciona lá dentro, a Uhum. roupa que é usada, Sim. a comida que é, né, Tudo que é é feito colocada, lá. tudo é feito Isso. lá. Os móveis, né, só para que as pessoas entendam, também tem uma marcenaria Isso. dentro do hospital. Então, tudo isso. Mas também tem um aspecto muito importante que talvez as pessoas não saibam. Isso aí a gente vai ter vários e vários episódios para falar de tudo, porque eu acho que dá quase uma novela, dá quase um Ah, sim. seriado pra gente. 87 anos dá um 87 seriado. anos dá um seriado, né, E irmã? dá um seriado bonito, Bonito. né? E tem uma parte daquilo que vocês têm no contexto do Hospital São José que eu acho muito importante e realmente chama a minha atenção, que é o Centro de Pesquisa Clínica. O Isso. Hospital São José tem um centro de pesquisa clínica que, durante a pandemia, foi um dos centros que fez a pesquisa da Covid-19, né? Isso. Por intermédio lá de um dos coordenadores, que é o Dr. Felipe Dalpisol. A gente sabe que fez a pesquisa ali da Janssen, né? E isso existem. Como é que é o funcionamento disso para que as pessoas possam entender? Dentro do hospital existe um centro de pesquisa para medicamento. Como é que é esse processo, Isso. irmã? Então, nós temos o Centro de Ensino e Pesquisa, né? Sim. Dentro do ensino também tem pesquisas acadêmicas, né? Claro. Que acontecem. Temos o Centro que é de Pesquisas Clínicas, né? Que também testamos medicamentos, né? De laboratórios que vêm para vocês Isso, de fazerem a pesquisa, né? laboratórios que vêm, né? Para fazermos a pesquisa. E a Covid-19 houve várias pesquisas Sim. que laboratórios, né, participaram e nós participamos, né? Porque foi em todas as partes do mundo se testou vacinas, medicamentos e tudo mais, né? Sim. E em Santa Catarina o único hospital foi o Hospital São José, né? Que da Janssen, né? A pesquisa clínica, né? Da vacina, né? E assim, para que as pessoas entendam, nós já, então, eles fazem pesquisa, porque toda pessoa que participa da pesquisa clínica, ela é voluntária, né? Sim. Isso é importante dizer. Nenhum vai para a pesquisa se não for voluntariamente, assina termo, inclusive, Sim. né? Que nós temos pesquisa na área oncológica, na área de nefro, na área cardiológica, né? Agora estamos com a vacina da dengue também Em andamento, né? em andamento, e que, aliás, precisa de gente, né? Para ver, porque são, né? E a gente está vendo um índice alto de dengue, né? E inclusive em Santa Catarina já morreram muitas pessoas, né? Então nós estamos tendo essa vacina aqui também, tá? Participando. Então é um processo e também dá visibilidade ao Hospital São José e para a região. Claro. E eu digo mais, Kátia, deveria ser motivo de orgulho para toda a região, com né? certeza. Essa região, toda a Macro-Sul, né? Ter um hospital que participa de pesquisas internacionais, né? E que tem essa logística toda que nós temos, que atende essa qualificação que nós recebemos, agora essa do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas da União, né? Tudo isso deve ser motivo de, né, de orgulho. De alegria. Claro. Nem sempre, para nós dentro do hospital, quando a gente perde uma vida, é dizer, nós nos alegramos. Não, é triste para todo mundo. Para o familiar, para o enfermeiro, para o médico, para nós, né? Para mim, que não lido diretamente com o doente, né? Eu tenho que ser responsável para que tudo funcione. Claro. Né? Então, dói as costas, irmã? Às vezes. Às vezes até uma massagem faz bem, né? Porque as pessoas não entendem, né? O peso diário que se tem naquela sala, né? Ou às vezes olhar, está na sala, né? Mas está na sala, mas todos os problemas, elas chegam. Problemas e alegrias, que vem muita alegria ali também, né? Bastante, que chegam ali na sala da direção, né? E dos outros diretores também, né? Nós somos muito cobrados, né? E às vezes as pessoas não entendem as cobranças. Às vezes aquela história que eu digo, a gente tem todo dia duas escolhas, ou escolhe viver aquele dia com alegria, ou então tu escolhe viver ele com tristeza e com a cara amarrada e a preocupação tomando conta, e aí você não faz mais o que poderia fazer, né? Então, mas é bom, né? A gente sabe que o Hospital São José, hoje eu estou ali,
de diretora. Sim. Amanhã poderá ser outra, ou amanhã que eu digo, Hoje, né? hoje, em quantas vocês estão na parte diretiva ali do Hospital São José? A senhora é diretora-geral? Aí tem a diretora, vice-diretora e diretora financeira, Irmã que é Terezinha a irmã Bus? Terezinha Bus, aí tem o Laércio, que é o diretor administrativo, né? E Uhum. tem o doutor Rafael, que é o diretor técnico, e a doutora Cassiana, né? Que é a diretora Da clínica. clínica, E a né? irmã Felista, que é diretora do plano de E saúde, isso, e a né? irmã Felicita, que é a diretora do plano de Do plano de saúde, né? saúde. Então, é a direção, e hoje também a gente tem uma assessoria do seu Sinésio Volpato, né? Que Tá. também, toda terça-feira, ele está lá na instituição, Uhum. também nos ajudando, refletindo e acompanhando também o desenvolvimento do nosso planejamento estratégico. Uma coisa muito interessante para que as pessoas também tenham conhecimento é que existe hoje um conselho consultivo, Isso, eu ia que é falar. formado por membros da sociedade, de alguns Isso. órgãos da sociedade, para que eles também estejam no hospital, vendo o que vocês estão fazendo e dizendo assim, ó, tá tudo bem, ou assim, vocês podem fazer dessa forma, Isso. auxiliando vocês isso com o olhar de fora, né, irmã? Isso. Já temos esse conselho consultivo já faz uns anos, né? Há muitos anos atrás já existia. Sim. Depois eu não, daí a história eu não, né? Ele deixou de existir. E Aham. agora já fazem desde 2017 nós temos o conselho consultivo, que foi a irmã Líbera que Libera. implantou, né? Com empresários e pessoas convidadas e representantes de órgãos públicos, né? E hoje nós continuamos. Então, trimestralmente, a partir desse ano, esse conselho se reúne, né? Para validar aquilo que o São José faz e também para, né, se tem alguma dúvida, eles também tiram as dúvidas, né? Claro. Por que tá sendo feito assim? Por que foi feito daquele jeito? E assim eles Isso, vão ajudando isso. vocês. Né? E é muito boa a participação, porque são empresários, são dirigentes de Sim, instituições, que né? tem Hoje, conhecimento na parte administrativa, né? e isso, hoje nós temos, nesse novo conselho que se compôs agora, né? Nós temos o presidente da SIC, presidente CDL, o presidente da Forcri, né? Aham. Nós temos os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, o secretário municipal de saúde, né? Temos da Secretaria Regional do Estado de Saúde, né? Participantes, temos empresários convidados, Uhum. né? Então, são pessoas que entendem de negócio, né? E nos ajudam também a refletir e a pensar, né? E validam aquilo que o Hospital São José faz. E um fator interessante, né, irmã? A senhora estava falando que hoje existe a senhora como diretora, a irmã Terezinha como vice-diretora, enfim, mas todo setor tem uma irmã, né? Todo setor tem uma irmã lá Isso. cuidando, ajudando, na parte de fisioterapia, na parte da assistência social. É É. importante esse olhar, né? É importante o olhar do dono, né, irmã? Sim, e faz bem também, né? Claro. Nós temos a irmã que é enfermeira, né? Nós temos a fisioterapia, depois temos as irmãs da pastoral, né? Sim. Hospitalar, que diariamente circulam dentro do hospital, né? Temos o padre também, que também atende as pessoas que Que querem, ajuda. não são poucos os pedidos diariamente, né? De familiares que querem a presença do padre, né? Aham. Então, esse também é um diferencial, essa assistência diária das irmãs junto ao leito do doente, ao Sim. familiar, né? Que não é só para falar de achar, porque elas vão lá falar de religião. Não, não, Sim, não é isso, não, absolutamente, né? Para né? passar aquele cuidado, aquele É carinho. que a pessoa seja acolhida, que a pessoa, né? E muitas vezes as pessoas pedem a benção, né? Querem Sim, ao menos a benção, né? Ou querem ao menos o padre para poder conversar, sim. né? Então é um local que gera vida também, né? Ah, com Apesar da, certeza, né? Ele gera vida, né? com Nós certeza. somos geradores de vida lá dentro. Não, e o interessante disso tudo é toda essa logística que vocês têm que trabalhar, toda essa preocupação que vocês têm em relação à sustentabilidade e todo esse cuidado que vocês têm também com o próximo, não só com a saúde física, né? Aham. Mas com a saúde emocional, com a saúde Isso, espiritual, né? É um contexto muito grande e às vezes, por isso que eu brinquei com a senhora ali, dói as costas, irmã, dói. porque é bastante, né? É multitarefas, assim, mas vendo todo esse contexto, irmã, hoje a gente, né, a senhora falou que teve que estudar muito para poder
estar no lugar que a senhora está. Hoje a senhora está, talvez amanhã seja outra pessoa da Isso. congregação, enfim. Mas quais são as expectativas, as perspectivas de vocês por todo esse novo projeto que está sendo construído aí? Sei que o hospital hoje já tem a parte de transplante consolidada, eu sei Isso. que está se encaminhando para um próximo passo aí, para mais um tipo de transplante para acontecer no hospital. Isso tudo são vitórias e conquistas Isso. de um hospital que tem 87 anos de história, que é consolidado na região, que tem toda uma estrutura realmente Uhum. sólida, não só enfim, né? Porque o hospital é filantrópico, mas para se manter, para se sustentar, quais são as expectativas agora? Então, nós, só para dizer assim, o primeiro transplante renal que a gente fez foi em dezembro de 2019. Aham. Foi exatamente a pandemia explodindo, e mesmo durante o ano da pandemia a gente fez Continuou transplante, fazendo. né? Então, hoje nós já temos mais de 50 Transplantados. transplantados renais, né? Uhum. Agora nós estamos encaminhando todo o processo, né, para o transplante hepático de Sim. fígado, né? Porque existe na região pessoas que buscam fora esses serviços. Uhum. E quando fica na região é melhor para o familiar e para Claro, com certeza. o próprio paciente, né? Então, isso gera perspectiva, né, na vida das pessoas, né, porque nós temos né, médicos com especialização na área de transplante hepático, né, e estão trabalhando para fazer iniciarmos esse processo e esse projeto. Então, é mais um serviço que vamos colocar à disposição da comunidade. Depois, nós temos também esse prédio novo, né, que é tão esperado, né, para que ele possa, de fato, nos ajudar nos nossos recursos também, né? Sim. E depois, assim, eu gostaria ainda de lembrar, quando a gente fala do cuidado, a gente também tem esse cuidado voltado para o nosso profissional, né? Ah, é verdade. Para o nosso profissional, né? Eles também, nós temos a sala de acolhimento, né? Que a pessoa pode conversar, seja com uma irmã, seja com um padre, seja com um psicólogo, né? Também temos isso à disposição dele, né? A gente dá formação para os colaboradores, né? A gente procura acolher o colaborador na sua necessidade também, né? Sim. É feito isso. E às vezes se acha que o colaborador não é visto quando a gente fala do cuidado com o paciente. Não, o colaborador também ele recebe esse cuidado, né? E tem outros atendimentos que são feitos ao colaborador também, né? Então, isso também é muito gratificante. Mas a gente espera, assim, que a gente possa continuar, né, servindo a comunidade, né? Que eu sempre digo, fazem 9 anos que eu estou na instituição. E eu posso dizer que as irmãs que me antecederam na direção, elas foram heroínas em alguns momentos. Guerreiras, né? Foram. E as que estão hoje também são. Seja trabalhando na parte administrativa, seja trabalhando na área assistencial, ou seja, na área de apoio, né? Então, que a gente possa continuar servindo, né? E que o hospital, né, ele continue sendo, né, essa obra que foi uma das primeiras grandes obras iniciadas no município de Criciúma. Sim, né? Excelência. Ele tem que ser a pupila dos olhos da população. Com certeza. Porque se não tivesse o Hospital São José, pode ser que tivessem outros, mas com a participação e a presença das irmãs. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo o que seria da nossa cidade se não tivesse as irmãs e o Hospital São José. A gente ouve da saúde. Isso, e a gente ouve isso de pacientes. Eles dizem isso, né? Então, isso é gratificante também, esse reconhecimento das pessoas que vêm, né? Tem muitas dores, mas tem muito mais alegria, né, irmã? Acredito. Ver as pessoas recuperadas, ver as pessoas né, que foram tratadas. Minha mãe, por exemplo, eu tenho exemplo na minha família, foi tratada com todo carinho e hoje está lá super bem, graças a Deus. Olha, durante a Covid, né? Nossa! Quando a alegria que era cada paciente que se recuperava. Porque é uma doença nova, ela ainda é nova. Né? Nós não sabemos ainda... Né? A ciência ainda não sabe dizer exatamente. Sim. Né? Então,
as pessoas que conseguiram a alegria que era a festa que era no hospital. É Dos verdade. médicos, dos Nossa, quando se colaboradores, recuperava, né? né? Quando se recuperava, né? Pessoas que estavam ali e que, olha, não tem mais o que fazer e de repente, Se né? recuperava. Hoje, doentes que chegam e de repente a gente olha e diz, nossa, não parece mais aquela pessoa. É. E muitos voltam também. Sim. Tem pessoas que voltam para agradecer, para colaborador, né? Entregar cartinha, eu já vi. Cartinha, Muito legal, né? bombom para colaboradores, para o setor onde É o passaram. É um reconhecimento, né? reconhecimento Com àqueles que certeza. estiveram ali, né? Então, às vezes eles irmã, né? Quando vem alguém também, e vem doar fazer alguma doação, é pouco, irmã, mas a gente sabe. Eu Olha, digo, o pouco juntado dá muito. com certeza. E você está fazendo a diferença na vida de alguém, Com certeza. né? Irmã, eu acho que tem muita história para contar, né? A gente Com vai ter cer- muitos videocasts aí para serem gravados para que a gente conte a história do Hospital São José. Aliás, afinal de contas, são 87 anos, Isso. né, de muita caminhada, de muita coisa importante para ser contada. Eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade para saber o que vocês fazem lá dentro, como é que é feita a comida, como é que é feito as cirurgias, né? Um dia a gente talvez Não quero grave. saber quando a gente levanta, que horas que as É irmãs... verdade, eu acho que elas têm essa curiosidade. Elas vão na missa todos os dias, isso eu sei. Então, isso aí. eu acho que a gente vai ter muito assunto para falar. Esse é o primeiro episódio do videocast Hora da Visita do Hospital São José, mas a gente vai ter muito conteúdo. A gente já tem marcado aí até final do ano. Até final do ano, no mínimo, a gente já tem convidado aqui para trazer esse conhecimento e essa curiosidade a respeito do Hospital São José. É uma honra, como sempre, falar com a senhora, entrevistar a senhora, trazer um pouquinho desse conhecimento, né, que vocês têm e de todo esse carinho, essa dedicação que vocês colocam lá dentro dessa entidade. É uma alegria também viver um pouco lá dentro e saber tudo que vocês fazem, que é com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto empenho. Isso. Muito obrigada, e a gente, com certeza, a senhora vai voltar aqui, né, porque, aliás, afinal de contas, como eu falei, é ela que manda aqui, então, assim, é ela que vai dizer quem vem ou quem não vem. Isso aí a gente já tá dito aqui na mesa, mas é uma alegria ter a senhora aqui conosco nesse Hora da Visita, o primeiro videocast aqui, nosso primeiro episódio do videocast do Hospital São José. E a senhora tá aí, a mesa da senhora, quando a senhora quiser voltar, tá liberada. Tá certo, pode deixar. O primeiro videocast, Hora da Visita do Hospital São José, fica por aqui, mas eu vou dar um spoiler para vocês, que a gente já tô colocando ela aqui na mesa, a nossa convidada da próxima semana, do próximo videocast, a irmã Terezinha Bus, nossa vice-diretora, diretora administrativa, que vai contar muitos segredos para vocês. Então, ficou curioso? Não perde o próximo videocast, Hora da Visita do Hospital São José.